Vamos agora falar sobre o trauma abdominal, que é um trauma muito comum, né, em vítimas de acidentes e muitas das vezes não é tão observado. A gente vê aí uma evisceração bem clássica, mas às vezes a marca de um cinto e às vezes nem a marca de um cinto, uma pancada no trauma, que é um trauma abdominal fechado, não fica tão perceptível, né? Isso às vezes mascara, né? Então aqui está um trauma abdominal aberto, exposição de epíplon, né? Mas a gente vai estar discutindo agora um pouco melhor sobre esse trauma abdominal, como identificar, né? Como proceder diante de um trauma abdominal. Numa situação dessa aí, o que fazer, né? A gente tem que lavar, retirar o excesso de detritos, de sujeiras e não recolocar ou reintroduzir essas vísceras, né? Para a questão de sepse. A gente vai entender um pouco de fisiopatologia, a gente sabe que é, a reintrodução dessas vísceras ela é feita no bloco cirúrgico, né? E tem que manter úmidos para não ressecar, entre outras importâncias significativas. Vamos lá. Entende-se por trauma abdominal o resultado de uma descarga significativa de energia sobre a região abdominal, né? Então acarretando lesões podendo ser gerado por agentes mecânicos, químicos, elétricos e ou irradiações, né? Mas vamos lá. O sucesso do atendimento ao trauma abdominal está relacionado à eficácia e à eficiência na abordagem inicial. E aí vem, como eu estava dizendo, às vezes não é tão significativo. Então, uma boa história clínica, uma boa coleta de informações de terceiros, ou às vezes, dependendo até da própria vítima, pode fazer com que a gente tenha uma eficiência melhor e uma eficácia nessa abordagem, né? Contribuindo de maneira favorável para uma adoção de medidas que propiciem condições à sobrevivência do paciente, até a adequada remoção ao socorro especializado. Então, gente, vários fatores interferem no reconhecimento das lesões abdominais, como diminuição do nível de consciência, o que pode ser devido à hipovolemia ou trauma crânioencefálico, né, associados, além de outras lesões que podem desviar a atenção do socorrista durante a avaliação primária. Então, falta o que eu disse, né? Então, volta ao que eu tinha falado até antes, que é um trauma muitas das vezes que a gente não é tão perceptível pelas próprias condições do paciente, às vezes é um poli traumatizado, TCE, né? A gente não consegue colher informação de onde bateu e como eu disse, às vezes não fica nem marcas, né? Então isso mascara muito o trauma abdominal. Fisiopatologia. Então a divisão dos órgãos abdominais em ocos, sólidos e vasculares, isso aí ajuda a entender melhor as manifestações apresentadas por esse tipo de lesão. Então, por exemplo, os órgãos sólidos, vasculares, então o vascular vai derramar sangue, causando e provocando hemorragia. Os ocos, no caso do intestino grosso e delgado, vai derramar seu conteúdo gástrico, levando a sepse, peritonite, né? Então, olha só, quando lesionados, os órgãos sólidos e vasculares sangram, né? Aí vem fígado, rins, né? A gente tem o baço. E aí, e os vasculares, aí vem a cava inferior, artéria aorta abdominal, entre outros, né? Artéria renal, veia renal, etc. Né? Ao passo que órgãos ocos derramam seu preenchimento, como restos de alimentos e enzimas digestórias, cai na cavidade peritoneal ou retroperitoneal, podendo causar o que? Infecções, sepsis, peritonite, né? Choque e aí podendo causar alterações relevantes. Lesões de órgãos sólidos e vasculares podem gerar o que? O choque hipovolêmico, né? E a liberação enzimática de bactérias que pode gerar inflamações peritoneais. Então classificamos o trauma abdominal normalmente em aberto e ou fechado. O fechado não ocorre interrupção da continuidade da pele, a pele apresenta-se íntegra, né? Todavia, em ambos os fatores gerados transmitem energia às vísceras por meio de parede abdominal. Assim, quanto maior a troca de energia, maior também a possibilidade de lesões e número de órgãos atingidos. Então, é, o trauma abdominal fechado, ele, como eu tinha dito até antes, ele muitas das vezes não é tão perceptível. E aqueles fatores de trauma TCA e tudo, isso mascara, né? Então, mas o trauma abdominal consegue absorver essa energia e às vezes lesiona esses órgãos abdominais, né? E não fica tão perceptível. Já o trauma abdominal aberto pode ser causado por arma de fogo, arma branca, na verdade objetos transfixantes, objetos, né,
fixados, etc. Né? Então, em traumas de arma de fogo, geralmente observa-se múltiplas razões devido à alta capacidade de energia dos projéteis, o que não costuma ocorrer em arma branca, né? Que é em razão da baixa energia dissipada no. Então, o conhecimento anatômico e a visualização do possível trajeto do projétil e da lâmina contribui para caracterizar a lesão e adotar medidas que visam garantir a sobrevivência do paciente. Para isso é importante que o socorrista tenha em mente a divisão anatômica do abdômen, suas regiões e quais vísceras ocupam os respectivos quadrantes. Então aqui eu trouxe essa imagem aí do quadrante superior direito, direito inferior, direito superior, né, o superior esquerdo e inferior esquerdo. É só aquela questão de revisão anatômica, né, de que órgãos foi lesado, né? Então aqui, ó, o trauma abdominal fechado, entre essas lesões apresenta-se muitas das vezes mascaradas e de difícil suspeição por parte do socorrista quando comparadas às lesões abertas, né? Então ocorre basicamente devido às forças de compressão e ou cisalhamento. Então compressão é quando o órgão é compactado, é amassado. E cisalhamento quando ele muda muito rápido o seu movimento, né? Então ele está lá, então de repente no cisalhamento o órgão vai movimento para frente rapidamente e aí pode rasgar, né? Um termo mais simples. Então na compressão os órgãos são compactados entre estruturas sólidas, já no cisalhamento a força é provocada pelo rompimento dos ligamentos, né? Que promove a fixação dos órgãos, ou ainda pela energia de tração que supere a capacidade de distensão do órgão, né? Então a gente tem aí, olha só, esse garoto aí vítima de um trauma abdominal aí causado por um cinto de segurança, né, abdominal, e aí tá a marca do cinto. Então possivelmente ele tá com uma lesão interna aí, intraabdominal, que tem que ter esse olhar mais clínico e observar melhor, tá bom? Então durante a exposição do paciente, o socorrista deve estar atento para sinais de lesões em partes móveis, nos flancos do abdômen ou mesmo no dorso. Lesão por contenção do cinto de segurança geral indica descarga relevante de energia, com possibilidade de lesão por cisalhamento ou compressão. É o sinal de Great Thunder, né, que mostra que acomete nos flancos. Então essa equimose que acomete nos flancos a gente chama de Great Thunder, né? E o sinal de Kuhner, que é a equimose periumbilical, são bem característicos de sangramento retroperitoneal. Então vamos lá, esses nominhos em inglês, ó, sinal de Great Thunder, que é a equimose que acomete nos flancos, e o sinal de Kuhner, né, que é a equimose periumbilical, tá bom? Então a palpação deve ser iniciada por um local onde o paciente consciente afirme não sentir dor. Em seguida, apalpa-se os demais quadrantes. Durante o toque, o socorrista deve sentir se o paciente contrai os músculos abdominais na região apalpada, ou mesmo se a parte abdominal apresenta espasmos musculares ou rigidez, sinais característicos de peritonite em resposta ao trauma. Então, muito cuidado aí nessa palpação, que a gente tem que muitas das vezes apalpar e ver aí essa reação do paciente. A palpação profunda deve ser evitada. Obviamente aí eu posso aumentar o sangramento ou aumentar a lesão, né? Também, pois o coágulo pode desprender-se e voltar a sangrar, podendo ainda, né, se tratando de vísceras ocas, liberar na cavidade retroperitoneal ou peritoneal conteúdo gastrointestinal. Encravamento, olha só, existe o empalamento e encravamento. Empalamento normalmente se faz em estruturas, por exemplo, o intestino, o reto, colocou um objeto no reto e ficou empalado, né? No esôfago tem um objeto empalado, preso. E encravamento, o objeto está encravado. Então, em situações de encravamento, o socorrista não deve de forma alguma retirar ou movimentar o objeto encravado, uma vez que o mesmo objeto mantém a lesão obstruída, né? Então evitando o sangramento ou o derramamento do conteúdo orgânico nas cavidades. Esses objetos somente serão retirados em centro cirúrgico por equipe especializada. O objeto encravado deve ser estabilizado de maneira mais segura possível, né? Curativo volumoso. Para isso, o socorrista pode utilizar diversos recursos, como atadura, gases, compressos, para que durante o transporte não haja movimentação. É importante
evitar o manuseio em excesso do paciente, pois pode gerar desprendimento de coágulos, né? Uma coisa que também é importante, a gente evitar que o paciente fique torcendo para não forçar essas vísceras a migrarem, né, para o ambiente externo. Principalmente nesse caso aqui, ó, da evisceração, que ocorre quando, em razão do trauma, as vísceras se exteriorizam pela cavidade abdominal, né? Em hipótese alguma, o socorrista deve tentar recolocá-las, né? E sim, para sua proteção, visando evitar o agravamento da nova lesão. Então, nesse caso, a gente irriga só para tirar o excesso de sujeira, coloca gás estéreo e deixa úmida. Não recoloca essas vísceras, tá bom? Então, sinais e sintomas: ansiedade, agitação, rebaixamento do nível de consciência, dor abdominal ao toque e ou a percussão abdominal, equimose da parede abdominal, ferimentos na parede abdominal ou região dorsal, rigidez da parede abdominal, defesa involuntária, isso aqui é um ponto importante, e sintomas de choque hipovolêmico, taquipneia, taquicardia, hipotensão arterial, pele pálida e frio pegajosa. Condutas: manter as vias aéreas superiores, então o famoso ABCD, então aspirar secreções, avaliar a necessidade de cânula orofaringe, né? Administrar oxigênio por máscara 15 litros por minuto, controlar possíveis sangramentos, né, externos, não reintroduzir no abdômen as vísceras, né? Cobrir as vísceras com compressão úmida, usar solução fisiológica, salina 0,9%, manter e estabilizar objetos encravados no abdômen, então a gente vai fixar, prevenir o choque, monitorar constantemente sinais vitais e avaliar a necessidade de suportar a velocidade de vida num local. Salientando, amigos, que no caso, principalmente de hemorragia interna, o controle é intraoperatório. Então, a gente não pode perder tempo na cena com esse tipo de paciente, né? Então, esse paciente tem que ser rapidamente conduzido para um centro cirúrgico. E aí você vai dizer, professor, e os outros traumas clínico-cefálicos? Sim, mas muitas das vezes tem muitos traumas que a gente consegue solucionar de forma até paliativa ali naquele momento na cena. Já a hemorragia interna não. A gente vai só repor volemia, né? A gente vai manter para evitar a hipotermia desse paciente, mas ele continua sangrando. Por isso que o tratamento é intracirúrgico intraoperatório, né? Desculpa, é intraoperatório.